De que o nosso mundo é feito? Podemos fazer uma pergunta antes dessa. Desde quando o mundo é mundo? Existem há aproximadamente 4 milhões de anos seres humanos na Terra. E somente a partir de 100 anos é que nós sabemos algumas coisas sobre o nosso planeta. Desde quando o nosso mundo é mundo? Essa pergunta foi respondida mais ou menos por aqui. Hoje nós sabemos que a resposta mais acertada é em torno de 4,6 bilhões de anos. Então esse planeta tem 4,6 bilhões de anos e sabemos outras coisas a respeito dele. Nós podemos classificá-lo como um planeta rochoso, como um planeta dotado de atmosfera. Ele é um planeta que é protegido por um campo magnético e ele é o único planeta que nós conhecemos que abriga vida, que são seres que nascem, crescem, se reproduzem e morrem e fazem trabalhos de química. É interessante que o nosso mundo não veio com um manual de instruções. Cabe a nós, seres humanos, descobrirmos os seus mistérios. Mas isso não é ruim, porque a busca pelo conhecimento é muito estimulante. Já dizia o astrônomo Johannes Kepler: os caminhos que conduzem o homem ao saber são tão maravilhosos quanto o próprio saber. Então essa busca por conhecimento é um alimento para a nossa alma. E do que é feito, então, esse nosso mundo que tem 4,6 bilhões de anos? Existiram muitas teorias sobre do que é feito esse mundo, do que é feito o universo, e nos tempos antigos sempre se atribuiu isso a deuses e a divindades, que por sinal eram muito sensíveis e temperamentais. E a imaginação do ser humano é muito cruel, porque a crença da existência de deuses criados por pessoas imaginativas levou a muitas e muitas e muitas mortes, suicídios, guerras e sacrifícios. Mas houve um período de desenvolvimento intelectual muito significativo da nossa história, que aconteceu na Grécia Antiga. E existiam duas grandes teorias a respeito da composição do nosso mundo. Uma delas era dos elementos naturais. Quem defendia ela era Aristóteles, que nasceu em 385 a.C. Ele disse que o mundo era constituído basicamente por misturas entre água, fogo, ar e terra. E também existia uma outra classificação, que era a classificação de Demócrito. De 460 a.C. Ele dizia que o mundo era constituído por átomos. Esses átomos, eles são partículas indivisíveis que se juntam e formam tudo o que conhecemos. A suposição era a seguinte: divida um grão de areia em 2 partes. Pegue essas partes e divida em mais 2 partes. Continue dividindo indefinidamente até que chega um ponto em que você não consegue mais dividi-las. E aí você tem o átomo, uma partícula que não pode ser dividida. Hoje nós sabemos que Demócrito é quem tinha razão. Mas por que somente agora a humanidade conseguiu compreender melhor o nosso mundo? Houve um período na história da humanidade que contradiz o ditado: não há mal que dure mais que 1000 anos. Porque houve um grande vilão para a ciência, que foi a Igreja Medieval. E ela teve um papel muito nocivo através da sua
perseguição intelectual. Essa igreja, ela dominou do século V ao século XV, aproximadamente. E quando alguns seres iluminados conseguiram vencer as barreiras impostas e passaram a usar livremente a sua inteligência, nós conseguimos ter alguns avanços na nossa esfera intelectual. E agora a gente vai ver alguns desses personagens que estão envolvidos nessa trama de desenvolvimento intelectual. Vamos começar com um personagem muito interessante, que é Giordano Bruno. Ele foi um homem religioso que nasceu em 1548. Giordano Bruno tinha uma ideia muito interessante sobre o funcionamento do universo. Ele disse que o universo era infinito e que a Terra não necessariamente era o centro desse universo. E ele disse que os trechos religiosos que regiam as doutrinas da época deveriam ser julgados por suas orientações morais e não por sua astronomia. Por defender essas ideias, Giordano Bruno foi queimado vivo numa fogueira. Mas Giordano Bruno não tinha comprovações científicas sobre o que ele apresentava. Então surgiu um outro nome também muito famoso. Esse nome é Galileu Galilei, que nasceu em 1564. Mas Galileu, diferente de Giordano Bruno, ele tinha algumas comprovações científicas, porque ele conseguiu desenvolver muito bem os telescópios e ele fez observações desse universo. E vendo esse universo deslumbrante, ele percebeu que algumas luas giravam ao redor do planeta Júpiter. Bom, sabe o que isso significa? Que nem tudo gira ao redor da Terra. E por publicar as suas ideias, ele foi condenado à prisão perpétua. Mas já era impossível impedir o ser humano de pensar. O ser humano desejava o conhecimento. E os pensadores foram surgindo às centenas e o universo passou a ser entendido. E o primeiro homem que conseguiu unir as observações dos corpos celestes à matemática foi o grande astrônomo Isaac Newton, que nasceu em 1643. Isaac Newton uniu a matemática às suas observações. E por defender essa ideia, ele foi considerado como um dos grandes cientistas da humanidade, porque já não havia perseguição para Isaac Newton. Mas a dúvida sobre a composição dos corpos da matéria ainda persistia. Do que as coisas são feitas? Qual a matéria-prima do universo? Então, surgiu a teoria, na verdade foi resgatada a teoria de Demócrito, e ela foi resgatada por um cientista chamado John Dalton. Então, Demócrito, que tinha apresentado sua teoria em 460 a.C., após muito tempo, o químico Dalton, em 1808, publica o seu trabalho falando sobre a teoria atômica. E ele indica que o átomo é uma partícula maciça e a união desse átomo em diferentes combinações produz tudo o que conhecemos. Mas o seu trabalho ainda carecia de muitas comprovações experimentais. Então demorou até algum tempo para que o químico chamado Thomson, em 1904, conseguisse descobrir o elétron. Para isso ele fez o seguinte experimento. Ele colocou aqui em um sistema de pilhas, um sistema eletrolítico, onde nós temos o cátodo de um lado e o ânodo do outro. Aqui nós temos placas carregadas, uma negativa e uma positiva, e saíam elétrons daqui
e iam para o ânodo. Quando eles encontravam uma carga negativa, eles eram repelidos. E esse comportamento é diferente da luz. Então, o que ele acabou de descobrir aqui eram os elétrons. Então surgiu um novo modelo atômico, que é o modelo atômico de Thomson, em que o núcleo maciço de carga positiva está incrustado de partículas carregadas negativamente. E agora a evolução dos modelos da ciência já estava em passo acelerado. Eis que o modelo, em pouco tempo, teve uma nova evolução. E essa evolução veio com os cientistas Rutherford, em 1908, em complemento com o cientista Bohr, em 1909. Eles fizeram um experimento muito interessante. Rutherford colocou partículas carregadas positivamente para incidir em uma plaquinha metálica. Em volta dessa plaquinha metálica havia um sistema revelador. Eis que essa plaquinha metálica, quando recebia as partículas carregadas, tinha mais da maioria das partículas atravessando ela quase em linha reta, e algumas poucas eram refletidas para trás. Então o que Rutherford pensou? Olha, então o núcleo do átomo ele está ali no centro dessa partícula. Em volta nós temos a eletrosfera, e a maioria das partículas que eu enviei no meu experimento passam reto e não são colididas com esse núcleo. E as que encontram esse núcleo são refletidas. Por isso, o átomo tem um núcleo muito denso e a sua eletrosfera pouco densa. E para completar essa ideia, Bohr ele entendeu que os elétrons estavam orbitando em órbitas específicas e surgiu um novo modelo atômico, que é o modelo planetário. Mas tem muito mais por aí. Após uso de muita matemática, o físico chamado Schrödinger, em 1926, publica os seus trabalhos sobre o que hoje nós conhecemos como modelo quântico, através de um uso exuberante de matemática e observações experimentais. Agora nós temos os elétrons oscilando em volta desse núcleo em regiões específicas que nós chamamos densidade de probabilidade eletrônica. E a ideia era a seguinte: os elétrons, eles não podem ter qualquer nível de energia, assim como numa escada. Em uma escada, nós podemos estar em cima dos degraus. Nós não podemos estar entre os degraus. Da mesma forma, os elétrons têm níveis de energia determinados. Eles não podem ter qualquer nível de energia. Durante todo esse desenvolvimento, nós descobrimos coisas também muito intrigantes. E uma delas é que o que a gente hoje entende como partícula também se comporta como onda. E nós não sabemos se ela é partícula ou se ela é onda, porque alguns experimentos se comportam como partícula, alguns experimentos isso se comporta como onda. E depois de toda essa análise, fica uma grande pergunta para a gente. Do que o nosso mundo é feito? Ainda temos muito o que desvendar a respeito do comportamento da matéria e a nossa alma terá sempre alimento para satisfazer essa fome de conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.